aí. Nós vamos, quem está com o módulo, pode abrir o módulo na página 12 e 13. Antes da gente começar, eu queria saber se alguém teve alguma dúvida na atividade, porque poucas pessoas me enviaram. Eu não vou corrigir aqui, eu posso tirar alguma dúvida e correção pelo privado, porque é um conteúdo bem tranquilo, o conteúdo nosso, esse conteúdo que eu pedi as atividades para enviarem no e-mail. Né? Então, quem tiver alguma dúvida, sinaliza aí e eu tiro essa dúvida. Tá? Então, todo mundo está tranquilo? Gente, vamos enviar as atividades. Nós vamos ver na classe 7 e 8, tá? Que está na página 12 a 15. Eu quero ver se eu vejo todo esse conteúdo. Nós vamos ver aí na página 12, objetos escolares. Depois, nós vamos ver os artículos, que eu fiz os slides somente dos artículos, e verbos da segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, como português. E, por último, para fechar esse módulo, o alfabeto. Ok? Então, vamos aí, começando aí com o nosso primeiro slide. Tá? Os artigos definidos. Nós temos, como português, tanto definidos como indefinidos. Então, aqui nós vamos ter algumas fórmulas que possamos usar os artigos, tanto definidos como os indefinidos. Então, deixa eu ver aqui um pouquinho. Então, nós temos... Quem são os artículos? El, la, los e las. Esses são os artigos definidos. Definidos e determinados são a mesma coisa, tá? Então, quando eu falar determinados, determinantes, é o mesmo que nosso artigo definido em português. E como é que eu uso os definidos? Eu uso para falar de algo que eu realmente sei que é certo, tá? Então, que eu já conheço que é certo. Então, eu uso artigos definidos. Quem tem alguma dúvida na tradução disso aí, tá? Aí no seu módulo, na página 12, você tem esses 4 artigos definidos. Coloca aí, ó. El significa... El significa o. La significa a. Los, os. E las, as. Tá? Quem tem dúvida, faça isso, principalmente o do el, porque nós temos o lo, que vai ser também o. Tá? Então, para que você saiba a diferença de um do outro. Ok? Então, os artículos indeterminados ou indefinidos são muito próximos ao português, né? Nós não temos aí uma regra diferente. Eu tenho una, unos e unas. Português, uma, uns, umas. Ok? Aí, nós temos... Como nós usamos os artigos indeterminados ou indefinidos? Para algo incerto, algo que eu não conheço, né? Algo que eu não tenho certeza. Então, eu uso normalmente os indefinidos. Por exemplo, eu digo assim, quero comer la manzana, porque eu estou com vontade de comer a maçã. Então, é definido isso, eu quero isso. Eu posso dizer, algum dia, vou conhecer, sei lá, Dubai. Então, é um pronome indefinido, um artigo indefinido, porque eu estou dizendo que eu pretendo conhecer. Tá? Então, eu uso os indefinidos com algo incerto,
algo que eu não tenho certeza. E os definidos com algo concreto. No segundo slide, nós temos aí como usarmos os artículos definidos. São algumas regrinhas básicas, tá? Que vai ajudar que vocês possam memorizar os artículos. Então, eu tenho os artigos determinados, que são mesmo que definidos, ele, lá, los e las. Eu posso usar com algo concreto ou único, tá? Conhecido por el hablante, por a pessoa que fala, ou já se ha mencionado. Então, aqui eu tenho um exemplo. El coche de Pedro é muito bonito. Então, o carro, ó, eu estou usando el, um artigo definido, acompanhando o carro. É algo concreto, que esse carro é realmente bonito, o carro pertence a Pedro, é algo concreto. Aqui, onde estão as chaves da oficina? Né? Então, las llaves, algo que eu estou buscando, algo concreto, estou procurando as chaves. Gente, e oficina? O que significa oficina? Já que não aparece ninguém, alguém me dizer alguma coisa? Ferramenta. É o quê? Oficina, escritório. Vocês, trabalho de vocês, falsos cognatos. Oficina é um falso cognato. Então, oficina é escritório. E a oficina mecânica é taller. Nós também podemos usar os artigos definidos com hora, dia de la semana ou fecha. La fecha de hoje é 28 de abril de 2020. Então, fecha, data. Então, isso aqui eu já tenho um exemplo. Mi cumpleaños é el 9 de setembro. Eu falei uma fecha de aniversário, né, de cumpleaños. É o 9 de setembro. Eu poderia usar com hora, eu poderia assim, são las 8:11 a hora. Então, eu usei com a hora, que são las 8:12. Já são as 8:12. E eu posso usar também com os colores. Aqui eu tenho o color amarelo. O amarelo é meu color favorito. Então, aqui eu tenho, tá? Com uma cor. Tranquilo? Esse assunto é bem gostoso, bem fácil. Alguma dúvida pode sinalizar aí, tá? Gente, eu prefiro que você fala, porque às vezes, quando a gente está passando os slides, não aparece aí quem está escrevendo alguma coisa, tá? Então, quem quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone aí e fala. Nos artículos definidos, mais alguns exemplos. Nós temos, podemos usar com algo abstrato em general. Eu digo, la cultura, la justiça ou el deporte. Então, eu tenho uma frase aqui com algo abstrato. El amor te hace muito feliz. Amor é abstrato, né? Um substantivo abstrato. Posso usar com nomes incontáveis como sujeito, porque aqui eu tenho um exemplo do leite. Então, la leite é buena para os niños. La leite é um substantivo incontável, porque eu não conto o leite. E lembrando, por que aqui está la leite? Porque leite é feminino em espanhol. Depois nós vamos ver na sequência dos anos, nós vamos ver que isso aqui são os heterogenéricos, gêneros diferentes espanhol para português. Posso usar também com porcentagens. Então, eu tenho el 20% de los espanhóis não têm trabalho. Então, eu usei com a porcentagem el 20%. Depois também eu posso usar detrás de construções partitivas, tá? Como a maioria de, el resto de, la mitad de. Então, eu tenho aqui um exemplo. La maioria de, ó, a construção partitiva, a maioria de los jóvenes hace deporte. Então, aqui eu usei o artigo,
Está definido lá. Ok? Acordam? Vamos participar. Pluros artigos ainda definidos. Eu posso usar com comarcas, montes, rios, mares e oceanos. O exemplo que tenho aqui é de mar. O Mediterrâneo está ao sul de Europa. Então, eu usei o artigo el com mar. Professor, o que é comarca? Oi? O que é comarca? Comarca, eu tenho vários. Eu posso dizer de órgãos, de instituições que são comarcas. Por exemplo, eu digo assim, sei lá, a Polícia Federal é uma comarca. Aí eu vou usar, a Polícia Federal está em todas as rodovias ou em todas as carreteras. Carreteras é o mesmo que rodovias. Aí eu usei a palavra como comarca, a Polícia Federal. Ok? Ok. Depois eu tenho hecho ou unidade concreta. Hecho é fato, né? De uma idade concreta. Me casé a los 30 anos. Então, isso é um fato, uma realidade. Posso usar também com forma de tratamentos e títulos, tá? Então, eu digo aqui, ó, exceto se não dirigimos a essa persona, tá? Então, aqui eu posso usar os tratamento formal, tá? Ou títulos de, por exemplo, el doutor, el mestre, tá? São títulos. E eu digo assim, el senhor Pérez te está esperando, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, se eu quero falar com uma pessoa pessoalmente, eu digo, senhor Pérez, eu não vou usar o artigo. Eu simplesmente digo, senhor Pérez, pode fazer-me um favor? Não usei o artigo. Como eu estou falando dele, eu posso, ele, senhor Pérez, te está esperando. Eu uso com o artigo. Residências oficiais. Nós temos aqui a Casa Blanca, ele Liceu. Então, o exemplo que tenho é: o rei de Espanha vive em Zarzuela. Tá? Então, eu falei do rei da Espanha. Tranquilo? Tranquilo. Quem me respondeu? Larissa. Tá bem, Larissa, pode participar. Los artículos definidos. Eu ainda tenho nome feminino, isso aqui é cláusula à parte, tá? Isso aqui, pessoal, no módulo de vocês, está na página 13, na primeira coluna, quase lá no final, está escrito, era artigo masculino, mas substantivos femininos. Tá vendo aí no módulo de vocês? Dá uma olhadinha no módulo de vocês. Aqui embaixo, ó, tá falando sobre isso. É essa regra aí. Então, o que eu posso chamar essa regra, quando eu for usar os artigos definidos ou indefinidos, eu chamo de eufonia. Então, você pode pegar aí no seu módulo, aí onde está escrito el artículo masculino, mas substantivos femininos, escreva em cima disso aí, regra de eufonia. Eufonia. Ó, escrevam aí na página 13, lá, regra de eufonia, tá? É o mesmo que nós vamos usar aí, que está dizendo um artigo masculino junto com os substantivos femininos. Isso aqui é uma regra, tá? Então, todos os nomes femininos, eu prefiro dizer que todos os substantivos femininos que começam, ó, que empeça por ar ou H acentuada ou tônica, ou a sílaba que é a sílaba forte,
eu vou trocar esse lá que acompanha, por exemplo, água, ada, por ele. Isso é regra. É simplesmente por o som. Porque se eu digo assim, deixa eu fazer aqui um exemplo. Por exemplo, se eu disser assim, ó, lá água é cristalina. Quando eu digo lá água é cristalina, isso aqui vai ter uma fundição juntos, vai se tornar uma palavra só, lágua. Por isso, nós usamos no lugar de lá, nós vamos usar el ou para que não tenha esse choque nas letras. Então, é somente por isso que nós fazemos a troca. Então, essa primeira frase, ela está errada, porque eu não posso usar um artigo feminino com um substantivo feminino que tem a letra A ou HA, no caso aqui de ada, de atia, que seja a sílaba forte. Somente com a sílaba forte. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, la arena es blanca. Quando eu disse arena, quem é a sílaba forte de arena? Alguém aí? Re. Se eu estou dizendo que a sílaba forte de arena é re, então aqui eu não vou mudar o artigo, porque ele não vai fazer um choque com esse A, porque a sílaba forte é essa. Então está correta essa aqui. Eu vou dizer la arena es blanca. Essa aqui é incorreta. Então, eu digo, la arena es blanca está correto e la água es cristalina. O adjetivo que vai acompanhar, por si só, vai dizer que essa palavra, que esse substantivo é feminino. Então, nós não vamos ter dúvida. É somente um choque de som que nós temos e nós fazemos essa troca. Então, se você disser, professora, então se difere num texto, el água é cristalina, eu vou dizer o água, não. Na tradução, eu vou dizer a água é cristalina. Ok? E a água espanhol não tem acento por regra de acentuação, tá? Que vocês vão ver regra de acentuação na segunda série. Aqui nós temos, então, el água, el arma, helada e elatia. Todas elas nós temos a sílaba forte, o A, o AR, o HA e o HA de atia. El nombre sigue sendo feminino, tá? O adjetivo é em feminino. Então, aqui eu coloquei, ó, el água fria. Então, el água fria, essa na palavra feminina. Tá? Então, essa frase é feminina, independente do artigo. Gente, isso aqui cai muito em prova de concurso. Uma delas que usa muito é a UNB, usa muito esse estilo aqui, tá? Aqui no outro exemplo, nós temos não, uma exceção, não cambia se há algo entre o artigo e o nome. O artigo é água, então, o que tem entre o artigo e o nome? O adjetivo fria. Então, por que não vai mudar? Porque lá não está junto aqui, ó. Por isso, não precisa mudar. Então, eu vou dizer la fria água. Ok? Então, seguimos aí. Sim. Agora, nós vamos começar com os artículos indefinidos. Aquilo que eu não tenho certeza, aquilo que às vezes eu posso não conhecer, é como nós usamos. Então, os artículos indefinidos têm a mesma regra de português.
Eu posso dizer indeterminados, indefinidos ou indeterminantes. São os 3 nomes que eu posso usar para artigos indefinidos. Eu posso usar com algo inconcreto, desconhecido para a pessoa que fala ou que não sabe se existe. Então, esse aqui eu tenho um exemplo. Gente, aqui parece uma ventana, mas não é uma ventana, por isso aqui, ó. Isso aqui é uma parada de autobus. Aí há uma parada de autobus, tá? Eu usei uma. Aqui eu tenho. Isso acontece muito no dia de provas, né, com vocês. Tênis um bolígrafo? Você não tem certeza que você vai conseguir. Então, é algo incerto. Tá perguntando se alguém tem o quê? Caneta. Caneta. Muito bem. Depois eu tenho exemplar de uma categoria. Então, aqui eu tenho pinturas de colores. Tenho umas pinturas de colores. E quantidade não exata. Havia umas 40 pessoas. Por exemplo, agora eu posso dizer que agora nós somos em 27 pessoas comigo, né? Aí umas 27 pessoas assistindo minha classe, né? Ainda está faltando quê? 11. Ok, gente? Então, essa é a fórmula que eu posso usar os artigos indefinidos. Nos artigos também podemos usar, ó, essa regra que nós usamos lá, que é a regra de eufonia. Quando eu uso una, eu posso até deixar, mesmo que comece com A ou H tônico. Isso na forma informal, tá? Se eu estiver conversando, eu posso dizer arma, ada, correto. Mas na escrita é muito difícil você ver, por causa do som do A, tá? Que é o mesmo caso dos artigos definidos que nós vemos agora. Aqui nós estamos vendo a regra de eufonia com os artigos indefinidos. Então, eu posso dizer arma ou arma, ada ou ada. Como eu falei antes dos definidos, o nome segue sendo feminino. Eu posso dizer ada buena, buena vai dizer que ada, que é fada, é feminino. Agora nós vamos ver algumas fórmulas, algumas exceções. O espanhol é cheio de exceções, tá? Então, nós vamos ver aqui. Não vamos usar os artigos com nomes incontáveis. Então, ele disse, não tenho dinheiro. Então, dinheiro é incontável. Eu não posso usar artigo nenhum aqui. É? Também, eu não uso com anos, estações e meses. Em primavera, sempre llueve. Então, eu não posso dizer assim, ó, no português seria em lá, que seria na primavera, sempre chove. Então, no espanhol, não vou usar. Eu só vou usar a preposição em primavera, sempre llueve. Também eu não uso delante de outros ciento, medio ou mil. Isso aqui é um pedaço de tarta, tá? Tarta, você já sabe que são bolos confeitados, que eu posso usar tarta ou pastel, né? No lugar de tarta, que é bolo confeitado. Nós usamos tarta principalmente quando é bolo de aniversário, de comemorações assim, porque um bolo recheado, eu vou dizer um pastel, tá? Eu posso dizer também pastel. Troço é pedaço. Eles usam, às vezes, as palavras diferentes do português. Também temos pedaço em espanhol, mas aqueles usaram a palavra troço, que troço é um pedaço. Então, eu digo, queres outro troço de tarta? Então, aqui eu não tenho que usar, tá, o artigo.
Eu também não uso delante de adjetivos possessivos, coisas que te pertencem, coisas pertencentes a uma pessoa. Esse não é mimóvel. Então, eu não tenho necessidade de usar aqui um artigo, porque por si só a frase não comporta um artigo nem definido nem indefinido. Então, esse não é mimóvel. Também não usamos os artículos com profissões, nomes de pessoas, cidades, regiões, continentes, delante de casa e classe. Então, aqui eu tenho com profissões. Meu padre é arquiteto. Então, não vou dizer meu pai é um arquiteto. Não, meu padre é arquiteto. Tá? Ayer, o que significa ayer? Oi, primeiro ano. Hã? O que significa ayer? Gente, vamos participar. Manda semana que vem, próxima aula, eu quero alguém colocando a cara aí. Vamos lá, aparecendo. O que significa ayer? Eu respondi, professora, ontem. Ah, desculpa, não ouvi. Tá? É Júlia? Aham. Desculpa, Júlia, não ouvi. Obrigado. Ayer estive com Maria. Então, aqui não cabe um artigo. Então, ontem eu estive com Maria. Cidades, regiões e continentes, exceto se é parte do nome, porque nós vamos ter algumas cidades, continentes ou região, né? E como estado, que nós vamos usar o próprio artigo. Por exemplo, a palavra Estados Unidos, eu uso sem e com, e as duas são aceitas, né? Mas algumas eu vou ter que usar o artigo porque é próprio do país, da cidade, da região. Aqui eu tenho, quero ir de vacações à Sudáfrica, à Sudamérica. Tá? Então, no Sudamérica, quero ir de vacações ao Sudamérica, Sudamérica. Delante de casa e classe. Hoje he aprendido muito em classe. Classe significa o quê? Aula. Aula, isso mesmo. Porque aula em espanhol é o vão, é o lugar. Então, a classe é o que o professor está fazendo. A aula é o lugar. Muitas graças. Quem me respondeu, não consegui decifrar a voz. Aqui nós temos algumas observações dos artigos, tá? Como eu falei, de países, normalmente não leva artículo, a não ser que ele tenha, como eu falei. Então, aqui, ó, tem. Meus padres estão em França. Tá? Então, aqui eu não tenho por que colocar um artigo antes de França. Em alguns casos, se utiliza um artículo determinado. Tá? Então, eu vou dizer quais são os artigos determinados? El, la, los e las, que são os definidos. Nome com duas palavras ou mais. Aqui é dois em português. Então, nome com duas palavras ou mais. Nos Países Baixos, duas palavras, ó. Na Espanha, nós temos os Países Baixos. Então, los, la República Tcheca, duas palavras, República Tcheca. El Reino Unido, los Emirados Árabes, tá? Então, Emirados Árabes, também duas palavras. Como eu falei antes, Estados Unidos, eu posso usar com ou sem, que esse por si só pede essa fórmula, com ou sem está correto. Também com um adjetivo delante. Se eu tenho um adjetivo, eu não preciso colocar em Europa, tá? Um artigo. La vieja Europa.
Também eu preciso usar com período concreto da história. Países, continente, região ou cidade. Então, eu tenho aqui el Egipto antigo, tá? Então, quando eu disse que eu poderia usar com países, continente, então, Egipto, um país, el Egipto antigo. Países que podem ir com artículo ou sem artículo. Aqui nós temos alguns exemplos que, se eu usar, está correto, e se eu não usar, também está correto. Eu posso dizer a Argentina, ou Argentina, el Brasil, o Brasil, Índia, la Índia, Líbano, el Líbano, Paraguai, el Paraguai, Peru, el Peru, Uruguai, el Uruguai. Então, são opcional que eu posso usar ou não um país alguns artículos. Ok? Isso é o que nós vimos sobre artículos definidos e indefinidos. Nós vamos aí no módulo, agora nós vamos no módulo, na página 13. Deixa eu colocar aqui o... Estão vendo o módulo, gente? Sim. Ok. Aí na página 13, eu gostaria que vocês grifassem isso aqui, ó. Grifa tudo isso aqui, tá? Porque isso aqui é aquela regra de eufonia que nós falamos, que eu pedi para vocês marcarem aqui no iniciozinho, que foi... Em cima disso aqui, vocês têm escrito lá a regra de eufonia. Foi aqui que eu pedi para vocês escreverem. Tá? Aqui nós temos os verbos da segunda conjugação. Os verbos da segunda conjugação é quase igual a português. Não temos diferença nenhuma, assim. A diferença nós vamos ter aqui, ó, que é M, em vez de N, igual ao espanhol. Então, como é que eu vou conjugar verbo? Está vendo essas palavrinhas que estão grifadas? Vocês vão grifar aí também. Passa a marca-texto nessas que eu estou grifando. Isso aqui, quem tem facilidade já com a conjugação verbal, não precisa fazer. Mas ainda quem tem dificuldade na conjugação verbal, é bom que faça isso aí. Então, isso que eu grifei são as terminações para todos os verbos regulares terminados em ER. Então, para me conjugar um verbo regular, o que eu faço? Eu retiro a terminação R e, no lugar dela, eu coloco isso aqui. Só isso que eu vou fazer. Então, aqui, se eu quiser conjugar o verbo compreender, se eu quiser não, que vocês vão conjugar o verbo compreender, o que eu faria aqui? Eu diria, yo compreendo. Eu tirei o R, no lugar do R, eu tirei o R, no lugar do R eu coloquei o O. Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade, conjugar o verbo compreender, tá? É só retirar o R e, no lugar do R, você colocar cada uma dessas aqui que você está fazendo a conjugação correta. É? Tranquilo, isso aqui. Nós já tínhamos visto, inclusive caiu na VAP. Aqui vocês vão conjugar as pessoas que faltam para ser conjugado esses verbos beber, crer e ler. Gente, lembrando que o verbo crer e ler, eles vão permanecer a maioria do EC. Na primeira pessoa, eu digo,
eu creio. Mas a segunda pessoa, eu vou dizer, ó, tu crê, porque é do verbo é, e a terminação é S. Então, vai ficar tu crês, a mesma coisa o ler. Então, todas as outras pessoas, só não a primeira pessoa, é que não tem dois E. Depois, todos os demais vão ter dois Cs, porque faz parte da estrutura do verbo. Aí, nós temos aqui mais uma atividade para vocês, tá? E nós temos o alfabeto. O alfabeto é bem simples, tá? Eu só tenho menos de 1 minuto para terminar. E na próxima aula eu vou falar do alfabeto, tá? Então, para vocês hoje, para casa, vocês vão fazer somente aí a página 12, 13 e um pedacinho da 14. Essas são as atividades de casa, tá? E a semana que vem, e me enviam, gente, por favor, poucas pessoas estão enviando. A semana que vem eu corrijo isso, falo do alfabeto. A semana, que eu acredito que essa semana, se não tiver aula, na próxima aula, mais correto falar assim, tá bom? E vamos aí aparecer, gente, vamos participar da aula, mas dando a cara. Quando você aparece no vídeo, você se desperta, você está mais presente com a aula. Quantas aulas hoje ainda? 3 aulas, não é isso? Ô, professora, é para mandar até que dia? Oi? É para mandar até